Glória a Deus para a tua vinda aqui. Eu creio que Deus tem algo poderoso para derramar sobre a vida de cada um de vocês aqui. Eu quero dar os meus parabéns para todos os pais que estão aqui. Que o Senhor o abençoe, esses homens valorosos, esses pais que trabalham para trazer o melhor para dentro da sua casa. E nós estamos aqui agora para nós orarmos, buscar a presença do Senhor para adentrar dentro do nosso lar. É a presença do Senhor que vai fazer toda a diferença na tua casa. Vai te dirigir, vai te conduzir, vai levar você por pasto verdejante. Essa é a promessa do nosso Deus. Eu te convido, amada igreja, fica de pé. Vamos orar para a nossa casa. Comece a colocar as tuas demandas diante do Rei da Glória. Daquele que te ouve. Aquele que diz assim, eu estou aqui para ouvir a tua oração. Então comece a clamar. Comece a se derramar diante do Senhor. Comece a colocar diante do Senhor as tuas necessidades, as tuas petições, o teu agradecimento. Hoje é o dia de agradecer por mais um dia que o Senhor tem nos dado, um dia de alegria, um dia de estarmos reunidos à mesa com nossos pais. Eu tive a oportunidade de ir na casa do meu pai, hoje ele está com 94 anos e está ali forte. Eu louvo a Deus pela vida dele, e louvo para a vida de cada pai que está aí. Então comece a louvar ao Senhor, comece a aclamar ao Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor, nós apresentamos os nossos lares, a nossa casa, a nossa família, Senhor. O nosso Senhor Jesus, nossos filhos, nossos esposos, Senhor, nós colocamos diante de Ti nesta noite e pedimos, ó Deus, que o Senhor cubra com o Teu sangue os nossos lares, ó Pai, adentra com a Tua mão poderosa, com a Tua presença gloriosa, Senhor, que os Seus anjos acampem dentro do nosso lar, Pai, que nosso lar seja um lugar, um ambiente onde a Tua presença habite, a Tua paz nasça dentro dos nossos lares, Pai, que haja paz dentro do nosso lar, que haja união, Senhor, que haja amor, Senhor, amor entre os casais, ó Pai, amor entre os filhos, ó Deus, em nome de Jesus, Pai, essa casa, este lar que precisa de provisão, Senhor, Tu és o Deus da provisão, Pai, Tu és o Deus que abre porta, Pai, Tu és o Deus que tudo pode, Pai, e em nome de Jesus, ó Pai, o nosso lar é Teu, Senhor Jesus, e nós anulamos e desfazemos com tudo que não provém de Deus, de dentro do nosso lar, Pai, em nome de Jesus. Todas as batalhas, muitas vezes, que nós enfrentamos, ó Deus, nesta noite, Pai, nós colocamos aos Teus pés, nas Tuas mãos, Pai, entregamos o nosso fardo, que muitas vezes está pesado, Senhor Jesus, nós entregamos a Ti, porque a Tua palavra diz que Teu fardo é leve, Teu jugo é suave, Senhor Jesus. Eu te peço, em nome de Jesus, nesta noite, Pai, abençoa nossos familiares, ó Pai, abençoa, Senhor, em nome de Jesus, com a Tua mão poderosa, Senhor, tira as enfermidades de dentro da nossa casa, em nome de Jesus, ó Pai, e que o Senhor possa tomar o trono do nosso lar, Pai, em nome de Jesus. E nós determinamos, ó Pai, que nós e nossa casa serviremos ao Senhor Jesus. É a Tua glória seja derramada, a Tua presença, ó Pai, o Teu poder, Pai, em nome de Jesus, Pai. O Senhor tem liberdade, Pai, que os Seus anjos estejam nos quatro cantos da nossa casa, Pai, em nome de Jesus. Ser nos portões, ó Pai, para que uma pessoa de mal intencionada, Pai, adentre na nossa casa, Senhor, em nome de Jesus. E se porventura tentarem, Senhor, que os Seus anjos espantem de lá com vassoura de fogo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Com a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Pai, eu abençoo cada lar, cada família, Senhor, cada petição, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, receba, Pai, a nossa oração nesta noite, em nome de Jesus, sobre a nossa família, sobre a nossa casa, em nome de Jesus, amém, amados, aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor, toda a honra, toda a glória, toda a adoração, toda a glorificação, somente ao Senhor Jesus, aleluia. Irmãos, eu vou pedir para vocês que mais um pouquinho de pé. Amados, acho que estão sabendo que o pastor Elcio perdeu a sua irmã ontem, né? Então eu quero, juntamente com a igreja, orarmos pelo pastor Elcio e
a pastora Irondina, né? Que eles estão passando por uma fase bem difícil, principalmente o pastor, né? Que a gente sabe que houve muitos acontecimentos na vida dele, e nós, como igreja, nós devemos orar pelos nossos pastores, porque eles também precisam de oração. E nós vamos dar cobertura espiritual para os nossos pastores. Por isso que eles não estão aqui hoje, por causa disso. Ele acabou de... Acho que o velório foi... O sepultamento foi às 5 horas da tarde, né? Então, eles não puderam estar aqui pelo choque emocional do pastor Elcio, né? Então vamos orar por eles, estenda as mãos para o altar do Senhor, vamos colocar a vida deles na presença do Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor Jesus, com a Tua igreja, Senhor, unido num só amor, Senhor Jesus, numa só fé, Senhor. Nós colocamos a vida, Senhor, dos nossos pastores, ó Pai, da pastora Irondina, Senhor, do pastor Elcio, Senhor, que está com o coração dilacerado, Senhor, nesse dia, Senhor, decorridos acontecimentos que vem acontecendo, Senhor Jesus, da perca, Senhor Jesus. Nós sabemos que é difícil, Pai, para nós entregarmos a nossa família, a quem a gente ama, Senhor, que a gente procura estar junto, Senhor. E nós sabemos que foi uma coisa de repente, estava boa, e de repente encontraram já sem vida, Senhor. Nós pedimos que nesta noite, Pai, em nome de Jesus, Senhor, visita o coração do pastor Elcio, Senhor, acalenta a vida dele, Senhor, abraça com o teu abraço de Pai, o Senhor que é Deus, que é um Deus poderoso, um Deus bondoso, Senhor, um Deus compassivo, misericordioso, Senhor Jesus. Derrama do teu amor, Senhor, naquela casa, Senhor, derrama da tua paz, Senhor Jesus. Visita, Senhor, com o teu amor, Espírito Santo, consola, sara as feridas, Senhor Jesus. A dor da perca, Senhor, só o Senhor pode cicatrizar, só o Senhor pode consolar, Pai. E nós estamos intercedendo pelas vidas deles e pedimos que a tua mão poderosa, o teu sopro, o teu hálito santo, Pai, esteja naquela casa, em nome de Jesus, ó Pai. Visita com a tua glória, com o teu poder, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, nesta noite. Nós te pedimos, nós clamamos, Senhor, como igreja, Senhor, como ovelhinhas, ó Pai, intercedendo pela vida dos nossos pastores, Pai, em nome de Jesus, Pai, tirando a dor, o sofrimento, Pai, em nome de Jesus, ó Pai, no nome de Jesus, ó Pai, é o que nós te pedimos nessa noite e te agradecemos para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, aleluia, irmãos. Louvado seja Deus, aplaude ao Senhor, ao Deus vivo, ao Deus poderoso, ao Deus tremendo. Glória a Jesus. Irmãos, vocês podem tomar assento. E, irmãos, não esqueçam de estar orando pela vida dos nossos pastores. É muito difícil a gente perder quem a gente ama. Então, não se esqueçam, quando vocês orarem na casa de vocês, dando cobertura espiritual, né? Para o pastor Eduardo, para sua esposa. Amém? Louvado seja Deus, glória a Deus o Pai, glória a Deus o Filho, glória a Deus o Espírito Santo. O Espírito Santo é bem-vindo neste lugar. A glória de Deus seja derramada sobre nossas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Agora eu convido as irmãs a passar as salvas, e eu vou dar o recado da nossa igreja, dos eventos que irá acontecer no decorrer dessa semana. Contribua fielmente com os seus dízimos e oferta, e ajude no sustento da obra do Senhor neste lugar. Lembrando que você pode contribuir no envelope, na coleta, passando ao lado neste momento. No Pix, no QR Code, que está atrás das cadeiras, bem na sua frente. Pedimos que toda a igreja continue contribuindo com o fundo do ar-condicionado até o final do ano, irmãos. Com o mínimo R$25 mensais. Quem está comprometido com o pagamento da limpeza da igreja, lembrar-se também de trazer até o dia 20, sem falta, irmãos. Nossos cultos da tarde da bênção estão em recesso. Em breve informaremos sobre o retorno. Quinta-feira, culto da proteção divina às 20 horas. Já retornamos, irmão, com as campanhas de 7 quinta-feiras. Domingo que vem, culto de adoração às 19 horas. Culto de bênção para os pais, mas é hoje. Amém? Louvado seja Deus.
Mas eu estou convidada para domingo que vem também. Tem o culto de oração ao Senhor e com as escolinhas para as crianças que voltou. Amém, irmãos? Sentado mesmo, amados, vamos estender as mãos e abençoando, consagrando na casa do Senhor os dízimos e as ofertas. Pai querido, Pai amado, neste momento, Senhor Jesus, com mãos estendidas, Senhor, abençoamos, consagramos a Ti, Senhor, as ofertas que aqui foram depositadas nas salvas, Senhor, para mantimento da Tua casa, Senhor. Eu peço em nome de Jesus que o Senhor esteja derramando as Tuas bênçãos, Pai, sobre a vida de cada ofertante, cada dizimista, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Que o Senhor, que é um Deus que tudo pode, Pai, peço que o Senhor derrame das Tuas mais ricas bênçãos sobre cada mão, Pai, que trabalha, cada sustento do seu lar, Pai. O Senhor é o Deus que repreende, Senhor, o devorador, o cortador, o migrador, devido, Pai, à fidelidade do seu povo e à promessa que o Senhor tem, Senhor, que o Senhor os abençoa, Pai, os nossos trabalhos em nome de Jesus, Pai. Eu consagro as ofertas para a Tua casa, para a honra e glória do Teu nome, Senhor, para o mantimento, Pai, deste local, no nome de Jesus, ó Pai. É o que eu te peço tudo isso e te agradeço para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém? Louvado seja Deus, glória a Deus, amados. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus, né? O nosso Deus é bom e maravilhoso. Eu quero agora, neste momento, convidar a pastora Ana Paula, que ela vai estar trazendo a mensagem nessa noite em nossos corações. Abra teu coração nesta noite e que o Espírito Santo, eu sei que ele já está aqui e é só você abrir o teu coração para que a palavra de Deus seja semeada nessa noite em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Boa noite, igreja. Paz seja convosco. Amém. Glória a Deus. Quero parabenizar a cada pai que está aqui nessa noite. Que o Senhor abençoe a sua vida, traga muitas alegrias, não só nesse dia, mas sempre. No papel é tão importante que vocês desempenhem. Amém. Feliz Dia dos Pais. Amados, antes de ministrar a palavra, eu gostaria de convidar você a preparar o teu coração. Vai ser uma mensagem direcionada, especial para os pais. Mas também o nosso Deus fala conosco como filhos. Então prepare o seu coração de maneira especial. Coloque a sua mão no seu coração. Fale um momento com o Senhor. Fale um momento com o Senhor que Ele vem estar falando com você. Amado Deus, cada um de nós se coloca agora na sua presença, reconhecendo, Senhor, que nós não sabemos nada a respeito da nossa vida, não sabemos nem o que vai acontecer daqui 5 minutos. Porém, nós colocamos a nossa vida sob os teus cuidados, sobre a tua direção. Colocamos, Senhor, o nosso coração, a nossa mente, todo o nosso ser, a nossa saúde, colocamos em tuas mãos e pedimos, Senhor, faz a tua vontade em nós. Nós clamamos e pedimos, venha o seu reino, seja feita a sua vontade, Deus, aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Nós clamamos e pedimos, vem com a sua presença. Nós declaramos que estamos sedentos, que necessitamos da voz do Espírito Santo, que necessitamos da ajuda do doce e amado Espírito Santo para nos ensinar aquilo que é certo, aquilo que é correto, para fazer com que os ensinos da sua palavra, Senhor Deus, não entrem apenas na mente, no intelecto, por um ouvido, Senhor Deus amado, no nosso cérebro, mas sim que isso tudo, as suas verdades eternas penetrem no nosso coração, em todo o nosso ser nesse momento, no nome de Jesus. Pai, nós te adoramos, Pai, nós te bendizemos, Pai, nós te exaltamos, glorioso é o nome do Senhor Deus. Glorioso é o nome do Senhor Deus. Glorifique, igreja, o nome do Senhor. Bendito e soberano e Deus amado, santo, 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 santo. Oh, santo, santo, santo Deus.
Oh, queridos, vamos cantar, mesmo que a capela aqui, um trechinho, só para homenagear o nosso Pai Supremo. Diga assim: Pai, viemos pra te adorar, e em uma só voz teu nome engrandecer. É o teu nome que nos faz vencer. Pai, viemos pra te adorar. Pai, viemos pra te adorar. E em uma só voz teu nome engrandecer. É o teu nome que nos faz vencer. Pai, viemos pra te adorar. Pai, viemos pra te adorar. Não há outro Pai para nós. Não há outra esperança para nós, Senhor, Pai amado, Pai querido. Nós nos curvamos perante a sua presença. Nós te exaltamos, nós te bendizemos como nosso Pai, como nossa força, como nosso alicerce. Tu és santo, santo, bendito. Receba, Senhor, o louvor e a adoração de cada filho, de cada filha que está aqui. Toda honra, todo louvor, toda exaltação seja dado a ti. Seja fortalecido, filho, filha de Deus, enquanto você glorifica o teu Pai. Seja colocado, seja tocada pelo Espírito Santo de Deus, enquanto você contempla a beleza do teu Pai. Ele que te vê, Ele que te enxerga, Ele que te conhece. Oh, santo, 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 santo tu és. Não há outro amor maior para nós do que o Senhor. Aleluia. Glória, 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 Jesus. Aleluia. Amém. Oh, glória a Deus. Amados, vamos colocar em pé e vamos ler a santa palavra de Deus. Ele está aqui, Ele está cuidando de você, filho e filha de Deus. Ele está aqui, Ele veio e te trouxe aqui para te fortalecer para essa semana. Aleluia. Abra a tua Bíblia aí, na carta aos Efésios, capítulo 3. Do versículo 14 até o 15 nós vamos ler. Efésios 3, do 14 ao 15 nós vamos ler. Vou ler aqui com vocês nessa versão que diz assim: por essa razão eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toda a família nos céus e na terra recebe o nome. Peço a Deus que, segundo a riqueza da sua glória, conceda a vocês que sejam fortalecidos com poder, mediante o seu Espírito, no íntimo de cada um. Receba na tua vida, no nome de Jesus, amém? E assim, pela fé, que Cristo habite no coração de vocês, estando vocês enraizados e alicerçados em amor. Amém? Pode se sentar mais um instante, deixa tua Bíblia aberta. Amado Deus, nós já declaramos que Tu és Senhor, que Tu és nosso Deus, nosso Pai. E eu declaro, conjunto com os meus irmãos, que nós queremos ser tocados e impactados pela Sua palavra nessa noite. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Amados, o título da nossa mensagem de hoje é Pai, uma responsabilidade que aponta para o Pai. Então você, Pai, tem sobre você uma responsabilidade que aponta
para o Pai, que é Deus. Amados, nós vemos aqui nesse trecho o apóstolo Paulo falando que o conceito de paternidade, o que é ser pai, não vem do homem. Você viu que nós lemos ali que ele disse que por essa causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, quem leva o nome de Deus. Essa família tem um nome de Deus, o Pai. Essa família que somos nós, a nossa família tem um nome que está sobre ela, que é o nome do Pai Celestial. E eu pergunto para cada um de vocês agora, eu sei que cada um tem a sua história, e Deus conhece cada uma das suas histórias. Eu te pergunto, o que a palavra Pai desperta em você? O que a palavra Pai, quando se fala de um pai, desperta em você? Talvez você pense em um abraço forte. Talvez faça você lembrar de alguém que ensinou você a trabalhar. Talvez você lembre de alguém que ensinou e te levava para a igreja. Talvez você lembre de alguém que segurava a tua mão quando tu tinha medo. Talvez, para algumas pessoas, a palavra pai já vai trazer uma lembrança um pouco dolorosa. Talvez traga uma sensação de ausência. Talvez traga uma sensação de abandono. Talvez traga uma lembrança de palavras duras. Talvez lembre de um relacionamento que não existiu, né? Como deveria, como você esperava, como você sonhava. E isso precisa ser reconhecido hoje. Cada um tem a sua história e tem uma lembrança a respeito do que é pai. E o Dia dos Pais, ele não produz a mesma emoção em cada pessoa. Cada um sente Dia dos Pais de uma maneira diferente. Mesmo você sendo pai hoje, você vai lembrar de quando você era filho. E para um filho, lembrar do pai não é o mesmo jeito que o outro irmão lembra do pai, quem sabe. Tem pais que são biológicos, tem pais que são adotivos, tem pais que são presentes e tem pais que são ausentes. Tem pais que são vivos, mas também tem uns que já partiram. Tem pais que são homens que exerceram uma influência paterna sem terem filhos. Tem homens que estão celebrando o seu primeiro Dia dos Pais. Tem homens que gostariam muito de ser pais, mas que talvez ainda não são. Portanto, hoje eu quero simplesmente dizer parabéns aos pais. Quero ir mais fundo também. Quero perguntar, o que Deus espera de um pai? Você já parou para pensar? O que é que Deus espera de um pai? Por que a figura paterna deveria revelar a Deus? E é isso que acontece. Muitas vezes, a figura paterna serve de uma forma de como Deus quer se revelar a pessoas. E aqui é o trecho que a gente leu. Que por causa disso, Paulo se colocava de joelhos diante do Pai Celestial. Para representar, para apresentar cada um de nós, o povo daquela igreja daquela época, intercedendo, clamando e pedindo. E Paulo estava dizendo que aquela paternidade não começava no ser humano, no homem pai, no genitor. A referência dessa paternidade, ela está em Deus, que é o Pai Supremo. E nós não usamos os melhores pais humanos para explicar quem é Deus. Não tem como. O melhor pai, o mais perfeito, aquele que é joia, mesmo assim ele não consegue refletir quem é Deus. Olha que complexo que é isso.
Nós não usamos esses melhores pais humanos para explicar a Deus. É Deus quem estabelece o padrão para que a gente entenda quem é, como é a verdadeira paternidade, como que ela deve ser. E Deus, gente, Ele é o modelo original dessa paternidade. Isso Ele quer mostrar para nós hoje, para que a gente entenda que por mais que nós não tivemos bons exemplos de pais, ou que não estejamos tendo bom exemplo de pai, Ele diz: eu sou a sua maior referência de pai. Tanto para você que procura um pai, uma referência, como para você que é pai e quer ser melhor pai a cada dia. Entende? Jesus nos ensinou a começar uma oração muito simples. Aquela oração que a gente aprendeu desde criança. E começava assim: Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Por que Jesus trazia isso para nós, gente? Começou ensinando essa oração, se referindo a Deus como Pai. Por quê? Porque isso significa que para Jesus, uma das formas mais profundas da gente compreender o relacionamento com Deus é olhar para Ele como Pai. E entender que nós temos um relacionamento de pais e filhos. Somos família. É isso. A nossa posição é essa. Mas existe uma diferença que é muito importante, gente. O nosso pai terreno, ele é humano. E quando nós pensamos que nosso pai terreno é humano, muitas vezes na caminhada ao conhecer a Deus, nós projetamos que Deus é que nem o nosso pai. Aí, para aquela pessoa que conheceu um pai ausente, acha que Deus também é ausente. Eu sentia isso, porque eu vivi essa realidade de crescer sem um pai. Quem teve, e ainda assim, eu vejo que cada ano acontece uma nova camada de cura da parte de Deus relacionada a essa parte de paternidade. É uma nova camada. Como também para quem já conheceu o pai sendo presente, sendo pai amigo, um pai que estava ali sempre, também projeta esses olhos em Deus. Deus é perfeito. Uma das coisas que é muito importante a gente pensar: Deus é um pai perfeito, por mais que o seu pai não tenha sido perfeito. E o seu pai não é perfeito, porque ele é humano. Ele é ser humano. Ele é falho. O nosso pai, ele pode esquecer. O nosso pai pode deixar alguma coisa para trás. Mas Deus não te esquece. Deus não te deixa. O nosso pai pode estar ausente, mas Deus promete a sua onipresença. Aonde você estiver, lá Ele vai estar. O nosso pai pode perder a paciência. Quantos pais já perderam a paciência? Eita, nós. Mas Deus é paciente. Portanto, nós precisamos tomar cuidado para não cometer o erro, gente. Nós não devemos construir uma visão a respeito de Deus a partir da visão que nós temos do nosso Pai. Lembra disso, tá? Nós devemos permitir que o caráter de Deus redefina a nossa compreensão de paternidade. A nossa compreensão de paternidade muitas vezes pode vir de uma pergunta: como que nós sabemos como Deus é? Como é que eu conheço Deus como Ele é? Como é que eu conheço Deus Pai como Ele é? E Jesus responde em João 14:9. Ele disse: quem vê a mim, vê o Pai. Então, quando você quiser ver o Pai, olhe para Cristo. Quando você quiser saber como que o Pai age com você, olhe para como Jesus agia com quem estava perto dele. Aqui está o centro da nossa mente a respeito da interpretação do Pai.
nós precisamos olhar para Jesus. Queremos falar de paz, então nós precisamos olhar mais para Jesus. Como que Jesus agia, como que Jesus falava, como que Jesus lidava com as pessoas. É assim que o Pai lida conosco. Nós queremos compreender o que é a autoridade de Deus Pai. Então, a gente olha para Jesus quando Ele exercia a sua autoridade. Quando nós queremos compreender o que é servir, como servir, então a gente tem que olhar como que Jesus se colocou como servo, como Ele serviu. Quando a gente quer compreender o que é o amor de verdade. Então, que a gente olhe para Jesus e veja como Ele destilou amor. Como o amor dele foi tão grande a ponto de entregar a sua própria vida por amor. Por isso, se você tem dúvida do amor de Deus, olhe para Jesus. Porque Jesus mostrou para nós esse amor do Pai. Se nós quisermos compreender o que é o perdão, gente, nós temos que olhar para Jesus. Então vamos olhar para Jesus. Porque Ele nos revela o Pai. Revela como o Pai é. E dentro desse universo de paternidade, nós podemos agora olhar para nós, para você na função de pai, e pensar quais são as funções que eu preciso exercer. O que é importante eu fazer na minha função de pai. E eu quero falar com você algumas funções. A primeira função do pai é a presença. Diga comigo, presença. Quando a gente vai para Deuteronômio no capítulo 6, a gente vê Moisés dizendo assim, essas palavras, ele estava falando da lei, dos ensinamentos. Tu inculcarás a teus filhos e nela falarás, assentando na tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Perceba uma coisa. Que para ter uma educação espiritual para filhos, para um pai estar presente de verdade, é necessário que ele esteja presente no dia a dia. No caminho, quando acorda, quando dorme. Isso quer dizer que a formação do seu filho depende do relacionamento que você tem com ele no dia a dia. O pai não é chamado apenas para dar palestra quando as coisas não estão boas. Vem aqui, vamos dar uns puxão de orelha, vamos conversar. O pai não é chamado para isso. Ele é chamado para caminhar com os filhos. O pai precisa estar presente. E a presença não significa apenas estar fisicamente morando na mesma casa, né? Morando no mesmo endereço, coexistindo junto. Um homem, ele pode morar dentro de uma casa, mas mesmo assim estar desconectado do filho. Pode comprar presentes e nunca ter tempo para conversar, para olhar no olho e perceber as emoções. Pode estar sentado no sofá e ao mesmo tempo estar distante, a cabeça está em outro lugar. Imagina, gente, uma criança que ganha uma bicicleta, né? O pai foi lá, comprou, pagou, escolheu o modelo, montou na bicicleta, mas nunca ensinou aquela criança a andar de bicicleta. Para a criança aprender a andar de bicicleta, o que realmente ensinou, às vezes não comprou a melhor bicicleta, comprou aquilo que tinha condições. Mas na hora de ensinar, ele estava lá, dizendo, filho, sobe aqui, pedala, vai que eu vou junto. E vai, aquela cena, né? Empurrando e correndo junto, no mesmo ritmo, para prevenir que a criança caia, né? Para prevenir e ajudar que ela aprenda a andar. Isso é presença. E se a criança cair no trajeto, o pai vai estar ali para acolher o choro, para dar o beijinho no machucado. Geralmente isso aí é coisa de mãe, né? Beijinho, machucado, essas coisas. O pai é, vamos, levanta, não foi nada. Enxuga, larga, vamos, né? Geralmente é assim, vamos para frente. O pai é aquele que empurra para cima, que vai, né? A mãe já bota embaixo do braço. Mas enfim, pai precisa da presença.
Talvez uma das maiores necessidades dessa geração seja exatamente essa. Filhos que precisam de pais mais presentes, né? Não apenas de provedores, não apenas disciplinadores, aqueles que vão dar o sermão na hora que as coisas estão, né? Nota errada no colégio, né? Notas ruins, mas que são aqueles que são presentes. Presença. Segunda função que eu quero comentar com vocês, da importância de um pai, é provisão. Diz comigo? Provisão. A Bíblia também mostra para nós que apresenta a responsabilidade de cuidar materialmente da família. Em 1 Timóteo 5:8, diz assim: se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, tem negado a fé. Olha lá. Se alguém tem cuidado dos seus, especialmente os da própria casa, esse negou a fé e é pior do que o descrente. Ai, que duro, né? Quer dizer, se a gente cuida de todas as outras coisas, mas não cuida da nossa casa, a gente quer pior do que o descrente. Pesado isso, né? O Senhor nos chama para cuidar daquilo que Ele tem entregado nas nossas mãos. Nós precisamos tomar cuidado com uma redução. Prover não significa apenas trazer dinheiro para casa. Prover, né? O pai, ele pode prover o alimento, a moradia, a educação, os brinquedos, as roupas, né? Ele precisa também prover a segurança, ele precisa prover o tempo, ele precisa prover a atenção, precisa prover o aconselhamento, precisa prover também a oração. Precisa ser aquele poço de estabilidade quando as coisas não estão organizadas. Precisa promover a orientação espiritual. Essa é a função do pai. E na nossa cultura, né, gente, a gente geralmente vê a figura do pai sendo um provedor. Aquele que sai, trabalha. Muitas vezes na nossa mentalidade, se você for pensar em o pai, você vê aquela figura que chega à noite, tarde, cansado e se coloca no sofá. Só que o pai precisa prover não só o dinheiro. Historicamente, e especialmente quando nós falamos do movimento de industrialização, nós vemos o homem dessa forma, saindo e sendo provedor. Ficando distante, muitas vezes da identidade, daquilo que acontece dentro de casa, dentro do coração, muitas vezes, dos filhos. E esse modelo traz para nós uma consequência. Muitos homens aprenderam a pensar que um bom pai é apenas dar dinheiro. E não é isso. Uma casa pode ter tudo, mas mesmo assim faltar o fundamental. Pode ter televisão, pode ter carro, pode ter computador, pode ter viagens, pode ter roupas, pode ter várias coisas. Mas, gente, se faltar relacionamento, não tem família, né? Não tem família. Por isso que nós precisamos dizer que um pai não deve perguntar apenas o que os meus filhos precisam receber de mim. Talvez a gente precise fazer essa reflexão. O que é que os meus filhos precisam receber de mim? Talvez seja tempos, talvez seja uma conversa, talvez seja um abraço, talvez seja um não, uma disciplina, talvez seja um perdão, ou talvez seja um filho, eu te amo. Precisa, né? Mais uma função de um pai que eu quero falar com vocês. Terceira função, proteção. Diz comigo? Proteção. No Salmo 103:13 fala assim, ó: como um pai que se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem.
Glória a Deus. O Senhor é essa imagem desse pai. A imagem de cuidado. Se compadece dos seus filhos. O pai deve ser uma referência de segurança. E também precisa entender a diferença de autoridade e de autoritarismo. A autoridade na Bíblia, ela não significa eu mando e vocês obedecem. Eu mando porque eu sou teu pai. A verdade, na verdade, conforme a Bíblia diz assim, Deus me confiou uma responsabilidade sobre você e por isso eu preciso cuidar de você. Existe uma grande diferença. Faz o que eu estou mandando porque eu sou teu pai. Isso vale para as mães, a mesma ideia. Eu estou fazendo isso porque eu tenho uma responsabilidade sobre você. Eu quero ajudar você a crescer. Essa é a mentalidade que é diferente do autoritarismo e daquele que exerce a autoridade bíblica. Olha para Jesus. Jesus tinha a autoridade absoluta. Tanto que a Bíblia fala que pelo nome dele, todo o poder, toda a autoridade foi concedida a ele. E olha só, Jesus, tendo essa autoridade, ele fez o quê? Em Marcos capítulo 10, versículo 45, ele diz assim: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Com toda a autoridade, ele escolheu ser servo. Ele serviu. Jesus nos ensina que a verdadeira autoridade não existe para exaltar quem está no topo, mas para servir quem está debaixo dos seus cuidados. Um pai que serve com proteção, ele serve quem está debaixo dos seus cuidados. A sua autoridade deve tornar a sua casa mais segura, não um local de medo, não um local de pavor, não um local que seja difícil de habitar. Eu teria mais funções para falar, mas o nosso tempo avança. E eu quero falar com você também que Cristo é o centro. O pai bíblico, ele não precisa escolher entre exercer a sua autoridade e ter afeto. Não precisa escolher entre provisão e presença. Ele não precisa escolher entre ser alguém que disciplina e ser alguém que a trata com graça. Ele precisa exercer todos esses papéis juntos. E aqui a gente vê o exemplo em Cristo, que nós não podemos perder. Essa não é uma mensagem sobre educação de filhos, tá? Não é isso. Mas é a ideia de que a gente precisa ver como que Cristo age conosco. Sobre pais que também são pecadores. Mas pais que também precisam de salvação, que precisam de graça, que precisam de arrependimento, que precisam da cruz. A Bíblia não fala, gente, para você ser um pai perfeito. Sejam perfeitos. A Bíblia não está escrito em lugar nenhum isso. Pais, vocês têm que ser perfeitos. Não, vocês não vão encontrar. O que está escrito, gente, é: pais, venham para Cristo. Vinde a mim. Vinde a mim. Cristo veio simplesmente para melhorar as famílias. Não para botar pressão. Não para piorar. Não para criar medo. Cristo veio para melhorar as famílias. E Romanos 8:15 diz assim: recebestes o espírito de adoção, baseado no qual nós chamamos Abba, Pai. Esse Pai que nos adotou nos diz: me chamem. Me chamem de paizinho, me chamem.
Gálatas 4:4-7 mostra que por meio de Cristo nós somos recebidos como filhos. E que antes de nós sermos bons pais, precisamos aprender a ser bons filhos deste Pai celestial. Uma palavra para os filhos agora. Eu não quero falar só com os pais. Êxodo 20:12 diz assim: honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que você vá bem e viva muito tempo sobre a face da terra. Então, se você teve um pai maravilhoso, agradeça a Deus por esse pai maravilhoso e honre esse pai que você tem. Se o teu pai está vivo, talvez hoje seja um bom dia para ligar, para passar um tempo com ele ainda, para conversar, para expressar gratidão para ele. Talvez seja um bom dia para você dizer: pai, muito obrigada. Mas talvez a sua história seja diferente. Talvez você foi abandonado, foi rejeitado, tenha sofrido violência. Talvez seu relacionamento com teu pai não seja bom. Talvez você tenha sido muito ferido. Não vou dizer para você fingir que nada aconteceu, porque isso não funciona em nada. Esse negócio de dizer: aconteceu, deixa para lá, eu guardo aqui, tudo certo. Não guarde dentro das gavetas do teu coração mágoas acerca do teu pai. Não guarde. O evangelho não finge, não pede para você fingir que as coisas estão tudo bem. Mas eu quero dizer que a sua identidade não precisa ficar presa também naquilo que não deu certo. Na figura desse pai que falhou com você. Romanos 8:15 diz: recebestes o espírito de adoção. Você foi adotado por Deus. Ele escolheu ter você como filho e filha. E isso já é motivo suficiente para liberar qualquer perdão que precisa ser liberado. Em Cristo você pode conhecer um pai que não falha. Não falha. Hoje talvez Deus esteja falando com diferentes pessoas. Exista um pai que precise voltar a estar presente. Talvez tenha um pai que precise pedir perdão. Talvez tenha um pai que precise orar mais pelos filhos. Talvez tenha um pai que precise aprender a dizer não para os filhos. Talvez tenha pais que precisam tentar controlar menos e cuidar mais. Talvez exista um homem que não tenha filhos, mas que Deus confiou nas tuas mãos para ser referência para uma geração. Você, homem, talvez não tenha filhos e pense: eu queria ter uma família, queria ter filhos. Mas saiba que talvez já tem pessoas, tem uma geração mais jovem vindo aí, já está olhando para você. E talvez você já seja referência para essa nova geração. Olha a responsabilidade que você tem. E você pensa assim: nossa, o que eu vou fazer? E Jesus disse assim para nós: quem vê a mim, vê o Pai. Então, se você quer ver a Deus como referência de Pai, veja Cristo. Cristo nos torna filhos pela graça. E quando um homem conhece o amor do Pai Celestial, ele começa a aprender uma nova maneira de amar os próprios filhos. Amém? E agora eu quero convidar você, pai, que está aqui nessa noite, venha aqui à frente, nós queremos orar por você. Nós queremos delegar a bênção do céu sobre a tua vida. Convido cada pai a vir aqui à frente. E com todo o carinho que essa igreja tem, se a palavra de Deus fala para os filhos: filhos, honre seu pai e sua mãe. Nós, como igreja, queremos honrar você, papai. Você que tem sobre os teus ombros essas funções tão importantes, essa responsabilidade tão preciosa. Nós queremos agora orar por você.
Eu vou pedir ajuda para a irmã Márcia. Vamos ministrar óleo da unção sobre esses pais. E através dessa mensagem, eu sei que talvez você vai ter muitas reflexões. Teve muitas reflexões. Que nesse momento nós possamos pedir que o Senhor nos capacite. Capacite a você a ser um pai cada vez melhor. A enxergar a Deus Pai também de uma maneira melhor. Talvez hoje o que mais pegou em você é entender que o amor do Pai Celestial é acima de todos os amores. Que nessa noite você possa compreender mais a respeito de Deus Pai que fala com você, que cuida de você. E você pode olhar para a tua trajetória até hoje e ver: eu não tive um pai presente. Mas olhe que na tua trajetória pessoas se levantaram e exerceram essa função de pai. Exerceram essa função de cuidado, de carinho. E mesmo assim, Deus Pai fala com vocês, filhos que são pais. Eu cuido de você de uma maneira muito melhor até mesmo que você possa imaginar. Nem nos teus maiores sonhos você poderia imaginar qual é a largura, o comprimento, a profundidade do amor que eu tenho por vocês. Amado Deus, a tua palavra foi semeada e há homens que estão aqui, Senhor, que hoje nesse dia foram homenageados, que hoje nesse dia vieram à tua casa porque anseio pela sua presença. E hoje nós viemos clamar e pedir as suas ricas bênçãos sobre esses homens, que são cabeça de família, que são cabeça de casa, que são líderes. Ó Deus amado, e eu te peço, Senhor Deus, que a tua bênção poderosa venha sobre eles. Primeiramente para abraçá-los e alcançá-los com o braço forte de um Deus Pai poderoso. Mas também para capacitá-los, ó Deus, para em suas famílias serem o pai que o Senhor sonhou que eles sejam em suas famílias. Ó Deus, capacita eles hoje para serem sacerdotes, para serem, Senhor Deus, a proteção, para serem os provedores, para serem aqueles que ensinam os conhecimentos bíblicos, para ser aqueles que ensinam a autoridade, com a autoridade que o Senhor delegou sobre eles. E debaixo dessa unção, ó Pai, eu peço que o Teu Espírito tome a vida de cada um deles, despertando os dons, despertando, Senhor Deus, as capacitações que o Senhor tem sobre a vida de cada um, Senhor, no nome de Jesus. Que a partir dessa semana, Senhor Deus, destraves aconteçam, Senhor Deus amado, liberações, ó Deus amado, em suas vidas e mentes aconteçam no nome de Jesus. E eu declaro que toda barreira emocional, espiritual das trevas que impera contra cada uma dessas vidas caia por terra agora na autoridade do nome de Jesus. E nós delegamos e abençoamos a vida de cada um deles, como diz a tua palavra. Que o Senhor te abençoe, resplandeça o seu rosto sobre vós e vos traga paz no nome de Jesus. Pai, é isso que nós te pedimos e nós agradecemos para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus, amém. Aplaudimos o Senhor porque Ele é bom, poderoso e santo é o nosso Deus, amém. Você pode ir ao seu lugar, glória a Deus pela sua vida, aleluia. Eu também quero lembrar que vocês receberam a lembrancinha nessa noite, um presente caprichado aí do Dia dos Pais, né? Então, queridos, eu não conversei, mas uma família sentiu no coração de abençoar cada pai. E eu quero que você, por um momento, nós só vamos consagrar essa oferta que foi dada para os presentes dos pais ao Senhor.
Pai, nós te agradecemos, porque essa família sentiu, esse coração sentiu de presentear cada pai, de honrar esse pai. E eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, que nesse momento, essa casa, essa família, esse coração que foi tocado por ti, para honrar esses pais, eles recebam, Senhor Deus amado, a mesma promessa que está contida na sua palavra que diz: honre teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que dê bem e viva muito tempo sobre a face da terra. Nós, como igreja, declaramos a bênção sobre essa família, sobre esse coração, em nome de Jesus. Amém, amém. Amados, a transmissão já foi pausada? Ainda não? Então, nós vamos ainda despedir do culto. Vai ter a apresentação das crianças. Como são crianças, a gente tem desligado a transmissão para preservar a imagem delas também nas redes sociais. Então, eu quero convidar você para um instante. Coloca a tua mão no coração. Vamos agradecer por esse culto. Aí nós já vamos encerrar a transmissão aqui junto com os irmãos que estão acompanhando. Pai, muito obrigada pela tua presença. Obrigada pelo teu cuidado. Obrigada por aqueles que também assistem através da transmissão. E nós te pedimos uma semana abençoada, e que cada vida e casa e família seja abençoada por ti hoje e sempre, no nome de Jesus, amém? Para você que nos acompanha através da transmissão, Deus abençoe a tua vida, tenha uma excelente semana em nome de Jesus, amém? Agora